no próximo culto, amém? Amém. Capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Vou ler de novo esse versículo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Curve sua cabeça, por favor, vamos orar ao Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus Cristo, por mais uma vez estar no melhor lugar deste planeta, Jesus Cristo, na casa do Senhor. Nós viemos aqui, Senhor Deus, para adorar ao Senhor, glorificar, Senhor, em nome de Jesus. Num conjunto absoluto nós nos diminuímos, para que o Senhor venha crescer em cada coração aqui nesta noite, Jesus. Senhor, todo aquele que entrou aqui, Senhor, desanimado, de cabisbaixo, possa sair daqui saltando de alegria através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Podemos assentar em nome de Jesus Cristo. Está aqui comigo também, quando o pastor estava apresentando, ela estava lá fora com a minha filha, a minha cunhada, a irmã Noé. Por favor, todos olhem para ela também, aquela morena ali, ó, viu? Com uma diferença, ela é solteira. Está ali a minha cunhada, chegou do Brasil dia 28, está ali na nossa casa, nos dando muita alegria e prazer. Falamos muitas vezes de Jesus, das experiências que ela tem tido também no Brasil, amém? A Bíblia diz sobre: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Hoje nós entramos aqui na casa do Senhor e se achegamos a Deus. Agora nós estamos esperando que Ele venha se achegar a nós. Mas como fazer Jesus se achegar a nós? Paulo escreve nesse livro para encorajar os judeus daquela época, porque eles estavam passando no funil. E Paulo chega ali, Tiago chega ali para encorajá-los, dar um bom ânimo por aquela perseguição, por aqueles apedrejamentos que eles estavam sofrendo. Mas como então fazer com que Deus se achegue a nós? Nós poderíamos falar de toda a Bíblia, pois toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver Jesus Cristo, autêntico, desde Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já começamos por aí. Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo capítulo de número 12, Jesus é o Cordeiro Pascual. Em Levítico capítulo de número 8, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Em Números capítulo 9, versículo 15, Jesus é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Jesus é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué capítulo 1, Jesus é o capitão da nossa salvação. Em Juízes capítulo de número 6, Jesus é o nosso legislador. Em Ruth capítulo 3, versículo 9, Jesus é o nosso parente e remidor. Em 1º e 2º livro de Samuel, Jesus é aquele que entra na casa de Jessé e unge o seu escolhido com óleo. Em 1º e 2º livro de Reis, Jesus é o rei reinante. Em 1º e 2º livro de Crônicas, Jesus é o Senhor que dá vitória. Em Esdras, Jesus é o construtor do templo. Em Neemias, Jesus é o reconstrutor dos muros. Em Esther, Jesus é o nosso Mardoqueu. Em Jó, capítulo 19, versículo de número 25, Jesus é o nosso Redentor. No Salmo 23, Jesus é o nosso pastor. Em Provérbios capítulo 8, Jesus é a nossa sabedoria. Em Eclesiastes capítulo 3, Jesus é o pregador sem vaidades. Em Cantares capítulo 2, versículo 1, Jesus é a rosa de Saron e o lírio dos vales. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, Jesus é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é príncipe da paz. Em Jeremias capítulo 8, Jesus é o nosso oleiro. Em Lamentações de Jeremias,
aquele que ainda chora pelo teu povo. Em Isaías, em Jeremias, em qualquer outro profeta, Jesus é o Todo-Poderoso, para a glória do Senhor Jesus. Não acaba por aí. Em Joel capítulo 2, Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Em Oséias, Jesus é o esposo amado. Em Amós capítulo 7, versículo 8, Jesus é o nosso prumo. Em Obadias, Jesus é o missionário estrangeiro, ou os mensageiros dos pés formosos. Em Miquéia, Jesus é aquele que destrói o teu inimigo. Em Naum capítulo 2, versículo 13, Jesus é a voz de Deus. Em Abacuque capítulo 3, versículo 3, Jesus é o Deus de Temã e o Santo de Parã. Em Sofonias capítulo 1, versículo 12, Jesus é a lanterna de Deus. Em Ageu capítulo 2, versículo 7, Jesus é o desejado das nações. Em Zacarias capítulo 3, versículo 8, Jesus é o nosso renovo. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, Jesus é o glorioso sol da justiça. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Em João capítulo 1, versículo, em Marcos capítulo 1, versículo 11, Jesus é o Filho do Homem. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, Jesus é o Filho de Deus. Em João capítulo 1, versículo 29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Atos capítulo 3, versículo 15, Jesus é o autor da vida. Em Romanos capítulo 11, versículo 27, Jesus é o nosso libertador. Em 1 e 2 Coríntios, Jesus é a imagem de Deus. Em Gálatas, Jesus é a graça manifestada. Em Efésios capítulo 1, versículo 22, Jesus é o cabeça da igreja. Em Filipenses, Jesus é o prêmio supremo. Em Colossenses, Jesus é Deus. Em 1 e 2 Tessalonicenses, Jesus é a promessa que vai voltar. Em 1 e 2 Timóteo, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Em Tito, Jesus é o amigo zeloso. Em Filemão, Jesus é aquele que nos liberta. Em Hebreus, Jesus é o autor e consumador da minha e da tua fé. Em Tiago, Jesus é o grande médico. Em 1 e 2 Epístola de Pedro, Jesus é a coluna da igreja, é o alicerce da igreja. Em 1 e 2 Epístola de João, Jesus é o amor incomparável. Em Judas, Jesus é aquele que nos alerta. Em Apocalipse, meu amado e meu irmão, 19 e 16, Ele foi, Ele é e sempre será o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em toda a Bíblia, Jesus é missionário. E Jesus é aquele que abre porta para você. Jesus é aquele que extrai câncer da tua vida. Jesus é aquele que vai salvar o teu filho. Jesus é o que vai salvar tua esposa e o teu esposo. Jesus é aquele que vai te dar firmeza dentro da casa do Senhor. Como você chegar em Deus? Primeiro passo: fazer o bem. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, diz assim a Bíblia: e vendo Jesus a multidão, olha que Jesus, quando vê a multidão, ele não cansa de fazer o bem. Subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Versículo 2 diz assim: e abrindo a sua boca, ensinava-os dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque
pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da palavra do Senhor, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês ou contra ele. Aí Jesus para e fala assim: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Temos que fazer o bem. Você faz o bem e o bem de Deus vem sobre você. Você chega a Deus e Deus vê que as suas obras são boas, e Deus não aguenta aí, Ele se achega a você. É reciprocidade. É reciprocidade. Você bate e ela abre. Amém, igreja? Amém. No Salmo 34, Davi fala assim no versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 84, versículo de número 5 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em Cristo e cujos coração está aplanado na palavra dele. Aleluia. Salmo 65, versículo 4 diz assim: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes a chegar a ti. Ficaremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Eu quero convidar você que já não sabe o que é fazer o bem. São tantas pedradas que estão vindo sobre você, mas eu quero te dizer nessa noite: Deus está com o olho em você. Deixa essas pedradas vir, que o guarda de Israel, Ele está te protegendo. Ele vai com você até o final. Continue fazendo bem. Tiago diz assim, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós temos que fazer o bem sem restrições. Nós temos que falar com Deus e saber que estamos fazendo bem. Quem já ajudou um ceguinho a atravessar a rua? Já? Já? Quem já ajudou o pastor quando ele estava na rua, você passou com um carrão e deu uma boleia? Teve muito fazer o bem. Isso também é fazer o bem. Quem está conosco nesse novo tempo? Aleluia. Quem está acreditando que Deus vai trazer almas novinhas para que nós, cheios do bem, venhamos falar do bem que Deus nos fez para aqueles que estarão entrando naquele novo tempo. Glória a Deus. Temos que fazer o bem. Segundo, temos que ser ovelhas. Vai mexer com bode, você vai tomar umas cabeçadas que você vai correr. Por isso que o salmista Davi não aguentou da felicidade de ter o Senhor como nosso Deus. Por isso que ele escreveu em brada, em alta voz, no Salmo 23, quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Versículo 2 diz assim: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. No versículo 5 chegou a hora de Deus consagrar ele. Diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos
os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordam. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Aí Davi fala assim: então é assim, Deus, sendo assim, eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Ou quer dizer, por longos dias. Pode estar chovendo canivete, eu vou para a igreja. Pode estar tudo dando errado, eu vou para a igreja. Pode o meu casamento começar a se abalar, eu vou para a igreja. Vou acreditar que Deus tem o melhor para mim. Isso é só um vento e vai passar, porque a minha confiança está em Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas. Capítulo de número 25, 31 de Mateus, diz assim: e olha o que Deus fala sobre ovelha. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações estarão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta das ovelhas os bodes. Então porá os bodes, então porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: olha que lindo, vinde, benditos do meu Pai, possuí um reino por herança, a qual vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, fui estrangeiro e hospedaste-me, estive nu e vestiste-me, quando adoeci foste me ver, e quando estive preso foste me visitar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Quem está do lado direito? Quem está do lado direito aí? Deus, aleluia! Terceiro, a ansiedade faz com que nós nos distanciamos das bênçãos de Deus. Eita, grande Deus. Você pode fazer o bem, que é o dever de todo crente. Você é uma ovelha, e o bom pastor é Deus, e o anjo da igreja é o pastor Paulo, e ele te reconhece como ovelha e serva dele. Mas temos que abrir mão da ansiedade. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, ele diz assim: não estejais inquietos pela vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem o vosso corpo preocupado com o que haveis de vestir. Não é a vossa vida muito mais que o mantimento, e o vosso corpo muito mais que o vestimento? Vem cá, meus discípulos, imagina Jesus. Vem aqui comigo, os discípulos, vai. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, e nem ajuntam-se em celeiro, e eu, o Pai Celestial, e as alimento. Jesus aponta o dele e fala assim: não tendes vós muito mais valor do que elas?